Bom dia, alunas. Aqui é a professora Simone. Eu sou farmacêutica bioquímica, professora do curso de farmácia da UFMS e estarei com vocês aqui agora no módulo de bioquímica clínica, ok? Então, hoje, nosso primeiro módulo vai falar sobre o estudo e investigação de anormalidades no metabolismo de carboidratos. Esse módulo vai ser dividido em 4 aulas, tá? A primeira vai ser uma revisão para a gente relembrar um pouquinho da bioquímica, o que a gente precisa saber, os conceitos da bioquímica básica, para a gente poder entender a bioquímica clínica, né? As alterações no metabolismo. Então, a gente vai fazer uma revisão do metabolismo de carboidratos, para depois entrar nas anormalidades do metabolismo. Então, a nossa primeira aula é revisão, a segunda aula vai ser uma aula de fisiopatologia, a terceira aula é diagnóstico laboratorial, investigação laboratorial, os testes, como é feito, e a última aula é fazer uma abordagem desse tópico para o paciente crítico. Que pode ser com uma aula teórica ou exercícios ou casos clínicos, vai depender, então, de cada módulo, tá? Essa aqui é a nossa disciplina, tá lá no AVA, e então nós temos lá, eu já coloquei para vocês, né, algumas regrinhas. O meu e-mail para que a gente possa se comunicar é esse aqui. Tem o chat no AVA também, que é aquele balãozinho lá que vocês podem deixar mensagem. Ou enviar e-mail para o e-mail institucional simone.weber@ufms.br. Nossas aulas vão do dia 8/10 a 29/10. Entretanto, as aulas serão gravadas. Não necessariamente vocês precisam assistir nesse horário, claro que vocês que se organizam. Mas eu vou cumprir como se, por exemplo, até quinta-feira, neste horário, as aulas daquela semana vão estar disponibilizadas. Nós temos 4 semanas, que vai do dia 8/10 a 29/10. Então, é como se nós tivéssemos 4 quintas-feiras, né? Então, as aulas vão ser gravadas, vão ser disponibilizadas uma vez por semana. Claro que pode ser mais de uma aula, porque se eu fizer uma aula inteira de 4 horas, fica muito cansativo. Então, eu vou tentar fazer aulas de 1 hora, e para que vocês possam, com assuntos, por exemplo, né, uma revisão, depois uma fisiopatologia, depois diagnóstico laboratorial, e assim vai, para que a gente possa, vocês possam assistir uma aula, depois de um tempo assistir de novo, porque 4 horas direto fica muito cansativo, e um vídeo com 4 horas é praticamente impossível. Eu sugiro que vocês, obviamente, assistam a aula no decorrer da disciplina, até porque quando a disciplina acabar, essa aula não vai mais estar disponível para vocês, né? A carga horária, então, é de 20 horas, será cumprida com videoaulas, trabalhos e atividades, que tudo vai ser via AVA, tá? Não tem WhatsApp, não tem Google Meet, não tem Zoom, fórum, nada. É só via AVA. Lá no AVA, óbvio que nós temos todas essas ferramentas de chat, de e-mail, de prova, de lista de exercícios. Temos também videoaulas, tá? Então, tem tudo lá. Vai ser tudo colocado no AVA e vocês vão acessar via AVA, ok? Dúvidas e contatos, como eu já falei, no chat ou e-mail. Então, o cronograma bem geral, eu dividi assim. Então, módulo 1, bioquímica clínica, estudo e investigação da normalidade e metabolismo de carboidratos. Depois, módulo 2, análise bioquímica das disfunções hepáticas. No módulo 3, análise bioquímica das disfunções renais. Módulo 4, estudo de biomarcadores cardíacos. E módulo 5, equilíbrio ácido-base e gasometria arterial. Ok? Então, no módulo 1, que é carboidrato,
nós vamos fazer uma revisão, vamos falar do pâncreas, vamos falar dos transportadores de glicose, os GLUTs, porque a célula, para ela ser absorvida, internalizada do meio extracelular para o citoplasma das células, elas vão passar pela membrana plasmática dessas células. E esse transporte tem que ser feito por transportadores, porque é uma molécula grande que não vai passar sozinha. Então, ela precisa de transportadores, e esses transportadores são chamados de GLUT. Só que cada célula, o hepatócito, o miócito, o cardiomiócito, cada célula de diferentes órgãos do nosso organismo vão ter diferentes transportadores. Okay? Diferentes glúteos. Então, tem glúteo 1, glúteo 2, e para cada tipo de carboidrato também vai ter um tipo de glúteo, por exemplo, para a frutose, para a glicose. Então, diferentes monossacarídeos podem ser transportados pelo mesmo ou por diferentes. É isso que a gente vai aprender, relembrar, na verdade. O controle da glicemia é feito pelos hormônios que fazem essa regulação, essa homeostase, que é a insulina, e os hormônios contrarreguladores, nós vamos relembrar isso. Classificação e etiopatogenia da diabetes mellitus, então nós vamos falar de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, e a repercussão metabólica dos casos que não são controlados, né? Desregulados. Então, doenças associadas ao metabolismo de carboidratos, óbvio que a gente sempre fala de diabetes, mas nós temos outras doenças que são relacionadas a isso, como a hipoglicemia, a intolerância à lactose, temos também vários erros inatos do metabolismo, que são deficiências enzimáticas, como, por exemplo, a doença do armazenamento de glicogênio. Então, tem outras doenças associadas às alterações no metabolismo de carboidrato, que não só a hiperglicemia, tá? E daí nós vamos entrar numa outra parte do módulo, que é a questão da avaliação laboratorial. Nós vamos relembrar os exames laboratoriais que são utilizados para o diagnóstico das alterações no metabolismo de carboidrato. Vamos fazer uma abordagem ao paciente crítico, né? Quais são as principais intercorrências mais graves relacionadas a essas alterações, e vamos fazer exercícios de fixação no AVA. Esses exercícios vão servir, são questões que vão servir primeiro para fixar o conteúdo, mas também para eu ter como medir, mensurar a frequência de vocês, né? Porque a gente não vai estar se encontrando, então a frequência será avaliada via lista de exercícios, que vão ter um prazo para vocês resolverem, então vocês vão ter que assistir a aula e depois resolver esses exercícios. E também para eu gerar nota, porque nós não faremos prova, tá? Não vai ter uma prova, essa disciplina, ela vai ser composta, a nota, pelos exercícios que a gente vai fazer no final de cada módulo, tá bom? Bom, então, como uma revisãozinha, eu montei aqui algumas questões só para a gente fazer tipo um quiz, tá? Então, por exemplo, a formação de glicose por fontes diferentes de carboidrato ocorre principalmente no fígado e é conhecida por gliconeogênese, glicogênese, glicólise ou glicogenólise. Então, o que vocês acham qual é a via, o nome dessa via que faz a síntese de glicose a partir de compostos não carboidratos e que ocorre exclusivamente no fígado? Então, é a gliconeogênese, né? Então, o que a gente lembra disso? Que os organismos são divididos em organismos fotossintéticos e os organismos não fotossintéticos, ou seja, aqueles que fazem fotossíntese e aqueles que não fazem fotossíntese. Então, basicamente, as plantas fazem fotossíntese e os animais, por exemplo, não fazem fotossíntese, fazem respiração celular. Então, organismos fotossintéticos, eles iniciam a síntese de carboidratos, ou seja, de glicose, reduzindo o CO2
atmosférico até triose e posteriormente numa exose, ou seja, na glicose, né? Lembrando que triose é um carboidrato de 3 carbonos e a glicose é uma exose, ou seja, é um carboidrato de 6 carbonos, tá? E por que eu digo que os organismos fotossintéticos reduzem o CO2? Porque a glicose é C6H12O6. Então, qual é o elemento que estaria faltando aqui, né? Se eu estou dizendo que os organismos fotossintéticos eles sintetizam a glicose a partir do CO2, eu tenho carbono e oxigênio, mas me falta o quê? Me falta o hidrogênio. Por isso que eu disse aqui que é uma reação de redução, porque uma reação de redução é uma reação que adiciona hidrogênios, elétrons na molécula, certo? Então, a partir do CO2 e mais a reação de redução, ou seja, que eu adiciono hidrogênios aqui, no CO2 eu vou conseguir sintetizar a glicose, que é C6H12O6, né? Então, isso quem faz são as plantas. Elas capturam o CO2, a água que vem da raiz, que é absorvido pela raiz, e isso é desencadeado pela luz solar, então precisa do sol, precisa da água, precisa do sol, precisa do CO2. Por quê? Porque o sol vai fazer com que os hidrogênios, né, a energia, o sol vai fornecer energia para a síntese da glicose. Porque as reações de redução são reações que consomem energia, enquanto que a oxidação são reações que liberam hidrogênios e liberam energia. Que é o que acontece, por exemplo, com a glicólise ciclo de Krebs, para eu liberar energia a partir da degradação, ou seja, da oxidação de glicose. As plantas fazem o contrário, elas sintetizam, então elas precisam de energia que vem da luz solar e o hidrogênio vem da água. Então, hidrogênio, CO2 e água são utilizados pelos organismos fotossintéticos para sintetizar a glicose. Ok, e os organismos não fotossintéticos são aqueles que não conseguem sintetizar glicose a partir do CO2 porque não fazem fotossíntese, são os animais. Então, os animais, a maior fonte de glicose para os animais é a alimentação. Então, o amido, a nossa base da dieta, ele é um polissacarídeo de glicose que, quando ingerido, degradado, libera a glicose, que é um monossacarídeo, que é absorvido e chega ao fígado. Aí o fígado lá recebe a glicose e aí ele vai começar todo o metabolismo que vocês já estudaram em bioquímica. Ok, então isso significa que os organismos não fotossintéticos, a principal fonte de glicose deles vem da dieta. Mas existe uma via que os animais conseguem sintetizar a glicose a partir de compostos não carboidratos, compostos de 3 ou 4 carbonos, mas essa via só acontece no fígado. E o nome dessa via é gliconeogênese, ou neoglicogênese. O neo é de novo. De novo não é que está repetindo, mas sim está fazendo uma glicose nova, certo? Então, a resposta da pergunta isso é só para dizer aqui que como nós temos boca, a gente se alimenta. Então, a nossa principal fonte de glicose vem da dieta. Quando nós estamos num jejum muito prolongado, e vocês vão ver aqui também, tem um tipo de diabetes que ele faz gliconeogênese, a gente vai entender isso, por isso que eu estou revisando. A gliconeogênese ocorre durante um jejum muito prolongado, ou seja, eu não estou ingerindo o carboidrato da dieta e estou acabando com a minha reserva. Que reserva é essa? Qual é a principal reserva de carboidrato dos animais? É o glicogênio. O glicogênio hepático, nós temos glicogênio hepático e glicogênio muscular. O glicogênio muscular serve para a contração do músculo, mas o glicogênio hepático serve para regular a glicemia. Então, quando eu não estou me alimentando, já tem uma hipoglicemia. Aí, o que o fígado faz? Pega o glicogênio hepático e degrada, glicogenólise,
degrada o glicogênio e libera a glicose para a circulação, mas vai ter uma hora que essa reserva de glicogênio hepático vai acabar. E aí, o que o organismo faz? Não tá comendo, não tem mais glicogênio hepático. Aí ele vai fazer a gliconeogênese, certo? Então, ela entra no momento de jejum prolongado, da onde não tem mais da onde tirar a glicose, mas o organismo precisa da glicose, principalmente o sistema nervoso central. Que o sistema nervoso central, o seu metabolismo é exclusivamente a partir da glicose, ou seja, ele produz ATP a partir da oxidação da glicose. O fígado, por exemplo, consegue produzir ATP com a oxidação de lipídios, beta-oxidação no fígado, né? Mas o sistema nervoso central, não. Os neurônios só utilizam glicose. Em inanição, em processos de jejum muito prolongado, ele até consegue utilizar corpos cetônicos, mas é bem lá para o final, quando não tem mesmo mais condição, tá? Bom, e qual é o hormônio desses listados a seguir que diminui a glicose no sangue? Epinefrina, glucagon, insulina ou adrenalina? Então, eu estou com uma hiperglicemia. Qual é o hormônio que é liberado pelo pâncreas para reduzir essa glicose no sangue? A insulina, óbvio, né? Então, por que isso? Então, porque a insulina... Olha, opa, não está aqui o desenho. Peraí. Então, a insulina, aqui esse gráfico mostra, por exemplo, os diferentes horários do dia, e aqui é a quantificação, né? Então, a primeira linha é a insulina e a segunda é a glicose. Então, aqui eu tenho de meia-noite até às 6 da manhã, eu estou dormindo, a minha glicose está aqui mais ou menos de 0 a 100, então está aqui mais ou menos, vamos dizer que 80 miligramas, né? Então, tá regulado aqui, não tô me alimentando, aí eu acordo mais ou menos às 7 horas da manhã, vou tomar um café. Aí, o que acontece com a minha glicemia? Tem um pico de glicose em função do café, né? Da alimentação. Logo depois do pico da glicose do café da manhã, vem um pico de insulina. Por quê? Porque a insulina é liberada em resposta ao aumento de glicose. Tá? Anotem isso. Porque o glucagon, ele é liberado em resposta à queda nos níveis de insulina e não na queda da glicose. Enquanto que a insulina é liberada em resposta ao aumento nos níveis de glicose. Tá? Então, o sinalizador para a insulina é a glicose e o sinalizador para o glucagon é a insulina. Isso é importantíssimo para a gente entender mais para frente diabetes, tá? Bom, então, depois vem o almoço, mesma coisa, pico na glicose, pico na insulina. Aí quando a glicose cai, a insulina cai. Por quê? Porque a insulina responde à glicose. Então, quando a glicose aumenta, a insulina aumenta. Quando a glicose diminui, a insulina diminui. Então, o sinalizador para o pâncreas liberar a insulina é a glicose, tá? Então, mesma coisa, e depois vem jantar. Então, o hormônio responsável por reduzir os níveis de glicose no sangue é a insulina. E qual é o anticoagulante que é considerado o melhor para análise da glicose no soro? Na verdade, no plasma. Por inibir a glicólise. Qual desses? O oxalato de sódio, DTA, fluoreto de sódio ou heparina? Qual é o melhor anticoagulante para a coleta de sangue para a dosagem de glicose plasmática? Tá? Aqui, desculpa que eu vou trocar. Ui. Não é soro, é plasma. É o fluoreto. É aquele tubinho, então, com a tampa cinza, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o oxalato aqui, ele quela o cálcio. Então, ele ele inibe a coagulação, porque ele quela o cálcio, que desencadeia a via lá
de coagulação. Aqui não. Aqui eu preciso utilizar alguma coisa que iniba a degradação da glicose, porque depois de colher o sangue, as hemácias, assim como o sistema nervoso central, as hemácias, o seu metabolismo são células e elas fazem um metabolismo. A glicose, ela usa exclusivamente a glicose, assim como o sistema nervoso central. Então, a glicose que está no sangue, mesmo depois de coletado, as hemácias ali vão continuar metabolizando essa glicose. Vão continuar utilizando essa glicose, degradando elas para obter energia para elas continuarem funcionando por um período, tá? Então, a glicose, após a coleta, ela vai sendo reduzida à medida que o tempo passa. Então, se você coletar ela com anticoagulante ou não usar anticoagulante, usar soro, né, esperar o sangue coagular e tirar o soro para dosar a glicose, ou usar um anticoagulante lá da hemato, que é o heparina ou oxalato, que é mais utilizado para análise hematológica, você vai ter a queda no nível de glicose à medida que passa o tempo. O fluoreto não. Por quê? Qual é o mecanismo de ação do fluoreto no metabolismo da glicose que ele inibe a glicólise? Exatamente, ele inibe uma via da glicólise. A glicólise é aquela via que converte uma molécula de glicose em duas de piruvato, que tem aquela fase de investimento, a fase de pagamento. Então, é a conversão de uma molécula de 6 carbonos em duas moléculas de 3 carbonos, que é o piruvato. Então, esta via, chamada glicólise, é a quebra da glicose para formar o piruvato. Depois, o piruvato pode ir para fermentação ou entrar no ciclo de Krebs, né? Ele é convertido primeiro em acetil-CoA, e o acetil-CoA ou vai fazer o metabolismo anaeróbico, fermentação. Se tiver oxigênio, ele entra no ciclo de Krebs e faz o ciclo de Krebs acoplado à cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. Por quê? Porque tem oxigênio na mitocôndria para fazer o metabolismo oxidativo, aeróbico. Mas esse anticoagulante, ele vai inibir uma enzima chamada enolase, que é uma enzima dos 10 passos da glicólise, é um dos passos. Em uma reação, são 10 reações a glicólise, uma dessas reações é catalisada por uma enzima chamada enolase. Então, esse anticoagulante, ele inibe a enolase. Então, a glicose não vai conseguir ser quebrada, degradada até piruvato, e aí você mantém os níveis de glicose no sangue por inibir uma enzima da via de degradação, tá? Então, o anticoagulante mais utilizado é o fluoreto. Desses carboidratos que estão listados abaixo, todos são carboidratos: glicose, amido, lactose e frutose. Os carboidratos podem ser divididos em mono, di ou polissacarídeos, né? Qual desses listados a seguir é um disacarídeo? A glicose, o amido, a lactose ou a frutose? Chutaram já? A lactose, né? A glicose é um monossacarídeo, o amido é um polissacarídeo de glicose e a frutose é um monossacarídeo isômero da glicose. Também é uma hexose, só que é um carboidrato de 6 carbonos com função cetona, enquanto que a glicose é um carboidrato de 6 carbonos com função orgânica de aldeído, tá? Porque os carboidratos ou podem ser cetonas ou podem ser aldeídos, né? Vai depender se o carbono, carbono dupla O está na extremidade da cadeia ou entre dois carbonos. Se estiver entre dois carbonos, é uma cetona, se estiver na extremidade, é um aldeído. Já a lactose, então, é um disacarídeo formado por uma molécula de galactose e uma molécula de glicose, tá? Então, a galactose também é uma hexose, é um carboidrato de 6 carbonos,
Só que ela é epímero da glicose, ou seja, aqui no carbono 4, a oxidrila está para cima e aqui no outro ela está para baixo. Então, isso e os outros, as outras hidroxilas estão todas para a mesma posição. Ó, esse aqui está para cima, esse aqui está... Ops. Esse aqui está para cima, o carbono 1 está para cima, está para cima. Carbono 8 está para baixo, está para baixo. No carbono 3 está para cima, está para cima. No carbono 4 está para baixo, está para cima. No resto tá... Então, quando só a posição de só uma hidroxila muda em relação a outra molécula, isso é epímero, tá? Quando todas mudam, ele é um diástero isômero. Então, ele é o levógeno e o destrógeno, né? É o L e o D. Quando só um muda, é epímero. Então, a galactose é epímero da glicose no carbono 4. Então, é um outro carboidrato com função aldeído e com 6 carbonos também. A junção de uma galactose com uma glicose por uma ligação do tipo tá para cima é beta 1, 4. Então, a ligação entre o carbono 1 da galactose com o carbono 4 da glicose, ligação do tipo beta 1, 4, é assim que se simboliza. Este disacarídeo, ou seja, formado por 2 monossacarídeos, é um carboidrato do tipo disacarídeo. E ele é o carboidrato, o açúcar do leite, né? A lactose, tá? Para lembrar, nós temos, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar da cana, que é o açúcar de cozinha, que a gente utiliza, o açúcar branco. Ele é um disacarídeo também, mas é uma frutose, esse aqui, mais uma glicose, tá? Então, aí vai a maltose, que é o açúcar do malte lá, ela é uma glicose mais uma glicose. Então, são diferentes disacarídeos, ou seja, carboidratos formados a partir da união de 2 monossacarídeos. A conversão da glicose na sua forma de armazenamento em animais é conhecida como a conversão. Então, a via que converte a glicose na sua forma de armazenamento. Primeiro, qual é a forma de armazenamento de glicose em animais? Glicogênio. Nos vegetais, a forma de armazenamento de glicose é o amido. Nos animais é o glicogênio, tá? Então, o glicogênio, ele é armazenado, aqui tem um corte mostrando o hepatócito, tá? Que é a célula do fígado, com grânulos em preto aqui, são grânulos de glicogênio. Então, aqui está mostrando o armazenamento de glicose no fígado na forma de glicogênio hepático. Existe também uma forma de armazenamento de glicose no músculo, que é o glicogênio muscular, mas eles têm funções metabólicas diferentes, tá? A glicose, o glicogênio hepático, a principal função é manter os níveis de glicemia. Então, qual é o nome da via que converte glicose em glicogênio? A glicogenogênese, ou seja, glicogenogênese, gênese de glicogênio. A glicólise é a quebra da glicose. A glicogenólise é a quebra do glicogênio. Então, ele está armazenado aqui. Quando eu precisar de energia, o fígado vai quebrar esse glicogênio e liberar a glicose para ir para a circulação, para regular a glicemia lá. Não estou me alimentando, o jejum vai consumindo as reservas. E aí sim é glicogenólise, tá? Diferente de glicólise, que é a quebra da glicose. A gliconeogênese, a gente já viu que é a síntese de glicose em animais, que ocorre exclusivamente no fígado a partir de compostos de 3 ou 4 carbonos, metabólitos secundários, que são produzidos e que podem ser convertidos em glicose quando necessário. Agora, qual dessas afirmações sobre os carboidratos está incorreta? Indivíduos com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 podem apresentar sintomas de hipoglicemia devido à diminuição da secreção de glucagon?
Tá certo. Eu vou deixar para explicar isso aqui quando a gente falar de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, tá? Etanol gera hipoglicemia por inibir a gliconeogênese? Tá certo. Também vamos falar lá quando a gente falar da fisiopatologia. Monossacarídeos são formados pela quebra de amido e de sacarídeo dentro do intestino delgado? Ok, é óbvio. Eu me alimento por exemplo, a principal fonte de carboidrato da dieta é o amido, o açúcar e o leite, né? A lactose do leite, a sacarose, os dois são disacarídeos, e o amido, que é um polissacarídeo. Todos eles são carboidratos e que, quando forem hidrolizados, tiverem as suas ligações glicosídicas do tipo beta 4, beta 9, né, alfa 4, ou qual ligação for, quebradas, hidrolizadas, quebradas na presença de água, porque tem que colocar hidrogênio de volta para restabelecer a valência. Então, eu preciso da água para doar os hidrogênios. Então, a hidrólise desses compostos de sacarídeo ou polissacarídeo vão gerar os monossacarídeos. Quais? Principalmente galactose, frutose e glicose, que são absorvidos, ou seja, da luz do intestino para a circulação porta-hepática, e que vai levar esses monossacarídeos para o fígado. E que lá vai dar início ao metabolismo de carboidratos, que eles podem ou ser armazenados na forma de glicogênio hepático, ou podem ser direcionados para a circulação para regular a hipoglicemia e aumentar esse nível de glicose. Aí vai depender do momento metabólico, né, da dieta. O cérebro funciona normalmente com uma concentração baixa de glicose. Exemplo, a glicose estiver entre 20 e 30, o cérebro vai conseguir funcionar direitinho? Esse range de glicemia é suportável? Não. Então, isso a gente vai aprender também os diferentes níveis de glicose no sangue e a repercussão de cada um, tá? A típica causa de um erro inato no metabolismo de carboidratos é o quê? A falta da produção de insulina, glucagonoma, ou seja, um tumor de síntese de excesso de glucagon, ou a falta de uma enzima envolvida no metabolismo de carboidratos, ou alcoolismo crônico com falência hepática. Então, os erros inatos do metabolismo, na maioria das vezes, são doenças metabólicas hereditárias, ou seja, transmitida de mãe para filho, porque tem uma herança genética, ou seja, lá tem um gene mutado, uma mutação pontual, um SNP, que altera o gene de que sintetiza uma proteína, o gene responsável pela síntese de uma proteína, né? Que codifica para um RNA mensageiro que vai ser traduzido numa proteína. E essa proteína, na maioria das vezes, é uma enzima que está envolvida em alguma das vias do metabolismo de carboidrato, que vai desde a glicólise até tudo que a gente aprendeu lá na bioquímica básica, né? Todas as vias, via das pentoses, fosfatos, via de gliconeogênese, glicogenólise, ciclo de Krebs, qualquer uma das vias envolvidas no metabolismo de carboidratos, todas elas envolvem enzimas. A deficiência de uma dessas enzimas pode gerar uma alteração no metabolismo. Basicamente, os erros inatos, eles envolvem uma deficiência enzimática que é transmitida hereditariamente, tá? Então, inclusive, esses erros inatos são triados lá no teste do pezinho, quando o neném nasce, que é para fazer o diagnóstico precoce, porque enquanto ele está no útero, ele está sendo
suprido pelo metabolismo da mãe, mas quando ele nasce, ele precisa começar a fazer seus próprios, metabolizar todos os tipos de macromoléculas, inclusive os carboidratos. Então, após o nascimento é que essas deficiências vão ser expressas, e por isso que ao nascer já se faz o diagnóstico para poder fazer o tratamento de imediato. Então, o erro inato também é uma alteração no metabolismo de carboidratos, não só, como a gente falou, não só diabetes, tá? Qual é o limite mais amplamente utilizado de concentração de glicose sanguínea que indica uma hipoglicemia? Hipoglicemia é 25? É 50? É 75 ou é 100? Então, o limite, tá? Limite é a partir de quanto que já é hipoglicemia, tá? É o 50, tá? Então, acima de 50 é normoglicemia, né? Até 100 é normoglicêmico. Acima de 100 é hiperglicêmico. Abaixo de 50, então, é hipoglicemia, tá? Então, a gente tem um range aqui normal que vai de 70 a 99. Acima de 99, hiperglicemia. Abaixo de 50, nós temos a hipoglicemia. Abaixo de 50 aqui já começam os sintomas que comprometem o sistema nervoso central, porque eu disse para vocês que as hemácias e os neurônios, eles são células que usam para obter energia, ATP, usam exclusivamente a oxidação de carboidratos. Não consegue fazer oxidação de aminoácido, não consegue fazer a oxidação de lipídios, somente de carboidratos. Então, a carboidrato é a principal fonte de energia para o sistema nervoso central. Então, valores abaixo de 50 de glicose no sangue, o sistema nervoso central tira essa glicose do sangue. Valores abaixo de 50 já começam a ter sintomas de letargia, convulsão, coma. Abaixo de 10 eu já tenho um dano permanente do sistema nervoso central, tá? Porque essas células elas não recebem glicose, então elas não vão produzir energia e elas param de funcionar. E se esse período de inanição aqui, de baixo suprimento, for muito prolongado, o paciente vai a óbito em valores abaixo de 10, tá? Só para vocês terem essa visão dos limites aqui aceitáveis. A deficiência de uma enzima específica envolvida no metabolismo do glicogênio vai produzir um tipo do metabolismo de glicogênio. Se eu tiver uma deficiência em uma enzima lá no metabolismo de glicogênio, quer seja a síntese ou a degradação de glicogênio, vai produzir o quê? Acidose lática, doença do armazenamento do glicogênio, deficiência de insulina ou glicólise. É deficiência do armazenamento de glicogênio, tá? Então, se eu tiver uma deficiência enzimática na via de biossíntese do glicogênio, por exemplo, eu não vou conseguir pegar a glicose que chega no fígado a partir da dieta e converter ela na sua principal forma de armazenamento, que é o glicogênio hepático. Então, eu tenho uma doença no armazenamento de glicogênio, que pode ser deficiência no armazenamento ou um excesso de armazenamento. Por quê? Porque se a deficiência for numa enzima que quebra o glicogênio, eu armazeno, mas na hora que eu preciso, numa hipoglicemia que eu preciso pegar o glicogênio e degradar ele para liberar a glicose, eu não consigo fazer porque eu tenho uma deficiência numa enzima que faz isso. Aí essa doença do armazenamento pode ser um excesso de armazenamento ou uma deficiência de armazenamento, tá? Então, isso só para vocês saberem que são as diferenças. Porque dentro desse termo, doença do armazenamento de glicogênio, tem vários tipos. Tem umas mais frequentes, mas tem vários tipos e a causa pode ser, então, o excesso ou a falta. Bom,
Então, com relação à hiperglicemia, né? Com relação à hiperglicemia, ela vai... Então, é o estudo das anormalidades no metabolismo de glicose. Ela vai depender da demonstração de alterações na concentração de glicose no sangue. Ou seja, para eu saber se o metabolismo de glicose está anormal, eu vou olhar a glicemia, que é quanto de glicose tem no sangue desse paciente. Tá? Vamos imaginar que a glicose seja esses pontinhos amarelos. O valor esperado é de 70 a 99. Quando eu tenho um nível maior de glicose, como mostra a figura aqui, ó, eu tenho, então, o excesso de glicose no sangue, que a gente chama de hiperglicemia. Quando eu tenho um nível abaixo de 50, então, que a gente estipulou lá como limite, a gente já tem, então, hipoglicemia, tá? Então, isso aqui é o que a gente já viu, hipoglicemia, então, abaixo de 50, normal de 70 a 99, e hiperglicemia acima de 100. Então, após um período de jejum, vamos imaginar que é o sono durante a noite, né? Vou dormir 9 horas, acordo às 6 da manhã. Nesse período, eu tenho um jejum, né? Eu não me alimentei, então espera-se que se eu dosar a glicose de manhã, antes do café, ela vai estar em torno de 80 miligramas por decilitro, tá? Que é um valor médio entre 70 e 99. Então, a mesma coisa que se eu tomei meu café às 7 e vou comer de novo às... Vamos imaginar que eu tomei o café às 8. E vou almoçar ao meio-dia. Se eu dosar a glicose antes do almoço, eu tenho 3 horas aqui entre o café e o almoço. Esse é um jejum curto, tá? Entre as refeições, é um jejum curto que a gente chama. Mesmo assim, se eu dosar a glicose às 11h30, antes de almoçar, ela também vai estar em torno de 80. Por quê? Porque logo após a refeição, você tem aquele pico, lembra do gráficozinho? Você tem o pico de glicose logo após a alimentação, e aí o pâncreas vai e libera insulina, e aí ela, em 2 horas, é uma média, é um valor estimado, que após 2 horas de uma refeição, a insulina já reduziu os níveis de glicose de novo para o normal. Então, logo após a refeição, você aumenta para em torno de 120. Tá? Então, eu me alimentei e se eu dosar a glicose vai dar 120. 2 horas depois, que é o que a gente chama de pós-prandial, a glicose já tem que estar 80 de novo. Então, glicemia pós-prandial, glicemia tem que estar valor normal de jejum, que é 80. Logo após a refeição, ela sobe, mas ela não sobe muito. O indivíduo normal sobe para 120, é o limite que se espera. Então, existe aquele teste em que você toma um suquinho, né? Toma a glicose, dilui a glicose na água, daí a gente fala que é suquinho porque tem um saborzinho de laranja que é para ficar gostoso, mas não fica, não adianta, é horrível. Aí você toma e aí você imediatamente já dosa. Aí ela não pode estar maior que 120. Se estiver maior que 120, já é um indício de intolerância à glicose ou diabetes. Aí vai depender, o diagnóstico vai ser feito, a gente vai falar como será feito, a gente vai falar na próxima aula. Então, níveis muito baixos de glicose pode levar a coma e a morte, como a gente já falou, né? Abaixo de 50 já começa a ter letargia, convulsão, né? Começa a ficar meio tonta, a hipoglicemia deixa você não consegue nem raciocinar. Por quê? Porque atinge o sistema nervoso central. Abaixo de 10 pode entrar em coma e se persistir, leva à morte em questões de horas, tá? Então, hipoglicemia é muito grave, tá? Então, lá no paciente que está internado, evitar uma queda muito grande no nível de glicemia é importante, tá? Claro que os níveis de hiperglicemia também
prejudiciais? Eles são prejudiciais aos órgãos, né? Porque o sangue, pelo aumento do número no nível de glicose, ele vai ficar mais denso, então vai ficar mais difícil de circular, o coração vai se sobrecarregar, o rim vai sobrecarregar para filtrar, e etc. Então, mas é uma coisa mais a longo prazo do que uma hipoglicemia que atinge diretamente o sistema nervoso central. E por que o sistema nervoso central precisa tanto de glicose? Porque ele precisa de ATP. E por que o sistema nervoso central precisa tanto de ATP? Primeiro que todas as células, para funcionarem, precisam de ATP. Mas vocês lembram que os neurônios, eles fazem as sinapses, né? O impulso é propagado lá no axônio de nó em nó, ele vai propagando ali através da polarização e despolarização da membrana. E essa polarização e despolarização é o sinal de mais e menos que vai para dentro, para fora da membrana do neurônio. E essa polarização e despolarização se dá por uma bomba de sódio e potássio. E o nome desta bomba de sódio e potássio é bomba porque ela vai bombear para dentro e para fora o sódio e o potássio para fazer a polarização e despolarização, que é a forma que o impulso é transmitido do neurônio até o local de ação. Então, porque o sistema nervoso central ele controla todos os órgãos através desse mecanismo de transmissão do impulso. E essa bomba de sódio e potássio, o nome dela é ATPase. Ase de enzima. Então, essa bomba é uma enzima, tem uma função de degradar ase, degradar o quê? O ATP. Então, para que esse polarização e despolarização ocorra, precisa de energia que vem do ATP. Então, se por algum momento o neurônio não tiver glicose para oxidar, para liberar ATP, para funcionar a bomba de ATPase, o impulso vai ser comprometido. E aí, imediatamente, valores abaixo de 50 de glicose já começam a comprometer a transmissão do impulso lá nos neurônios. Então, é como se o sistema nervoso central fosse essencial para a regulação de todo o resto do organismo. Então, a glicose baixou nos níveis abaixo de 50, já começa a ter todos os comprometimentos neurológicos em função da falta de ATP para a bomba de sódio e potássio, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa saber é sobre os órgãos insulino-dependentes e insulino-independente. Então, existem alguns órgãos. Lembra que eu disse que quando a glicose aumenta no sangue, o pâncreas libera insulina para fazer com que os níveis de glicose no sangue caiam, né? Então, a gente já sabe que a insulina reduz os níveis de glicose no sangue. Mas existe isso, e essa glicose, como é que ela faz? A insulina, a gente já sabe isso assim também, que é meio jargão, né? A insulina transporta a glicose do sangue para os tecidos. É a forma com que ela reduz a glicose no sangue, é ela mandando a glicose para os tecidos para ela ser armazenada na forma de glicogênio, né? Ou ser utilizada para oxidação, para gerar energia. Vai depender do momento metabólico daquela célula que for receber a glicose. Bom, mas nem todas as células de todos os organismos captam a glicose em resposta à insulina, ou seja, só captam glicose quando a insulina aumentar. Os órgãos que são ditos insulino-dependentes são aqueles órgãos como o cristalino, a musculatura, artérias, músculo, tecido adiposo, né? O coração está aqui por causa do músculo, tecido muscular. Então, esses órgãos só captam a glicose na presença da insulina. Então, eu posso estar com hipoglicemia e esses órgãos estiver precisando de glicose de ATP aqui, precisando de glicose para
gerar ATP, mas ele só vai conseguir captar essa glicose do sangue, esses órgãos, quando tiver insulina. Então, a gente diz que eles são órgãos insulino dependentes. Esses aqui não, o fígado, o sistema nervoso central e as hemácias, eles não precisam esperar o pâncreas produzir insulina para eles captar a glicose. Isso significa que eles não captam glicose do sangue só quando ela está alta. Eles captam glicose no sangue a todo momento. A todo momento, tanto o fígado, ele pega a glicose que está em excesso e armazena, ou quando cai a glicemia, ele libera a glicose. Então, a função do fígado é manter a glicemia. E ele não pode esperar que a insulina seja produzida para ele fazer isso, porque é uma função muito vital. Então, o fígado, ele regula a glicemia independente de ter ou não insulina. O sistema nervoso central, mesma coisa. Já expliquei para vocês a importância da glicose para o sistema nervoso central. E qual é a fonte de glicose para o sistema nervoso central? É a glicemia, a glicose que está no sangue. Então, ele capta a glicose do sangue. Ela pode estar 60 miligramas por ml. Não vai ter insulina, porque estou com quase hipoglicemia. A insulina só é produzida quando a glicose passa de 100. Mas o sistema nervoso central não poderia esperar a glicose passar de 100 para ele poder pegar a glicose do sangue. Então, ele também não responde ao nível de insulina. Assim como as hemácias. Tá? Então, esses órgãos aqui, eles são ditos órgãos insulino independente. Então, a captação de glicose deles vai ser feita por meio de transportadores diferentes, transportadores de glicose, que vão internalizar essa glicose para dentro dessas células, quer seja o hepatócito, o hepatócito, ou o neurônio, ou a hemácia. Essas células vão captar a glicose por transportadores glúteos específicos. Tá? Enquanto que os órgãos insulino dependente, que só captam a glicose quando a insulina aumentar, e a insulina só aumenta quando a glicose aumenta. Então, esses órgãos aqui só captam a glicose quando ela estiver alta. Eles vão utilizar um tipo específico de glúteo também, tá? Isso é importante também para a gente entender o metabolismo de uma forma geral, tá? Então, fígado, cérebro e eritrócito são ditos órgãos insulino independentes. Enquanto que tecido adiposo e tecido muscular são órgãos insulino dependentes, ou seja, eles aumentam a captação de glicose da circulação em resposta ao aumento da insulina pós-absorção. Bom, além da insulina, nós temos também a regulação hormonal do metabolismo de carboidratos se dá através da insulina, do aumento da insulina ou da sua redução e, obviamente, aumento dos hormônios que a gente chama de contrarreguladores. Ou seja, quando a insulina aumenta, ela aumenta em resposta ao aumento da glicose. A glicose aumentou. Após uma dieta, por exemplo, eu me alimentei, né, café da manhã, almoço, janta, me alimentei, a hiperglicemia passou lá tá lá 120, né, passou de 100, o que acontece? Insulina é secretada pelo pâncreas. Quando a insulina aumenta, aí os hormônios contrarreguladores reduzem. Lembra que eu disse? A insulina responde à glicose. E o glucagon responde à insulina. Então, eles são efeitos contrários. Quando a insulina aumenta, o glucagon diminui. Junto com o glucagon, a adrenalina, o hormônio do crescimento, o cortisol, que são chamados de hormônios contrarreguladores. Tá? Quando a insulina diminui, ela diminui porque a glicose diminuiu. A insulina reduz seus níveis em resposta à redução da glicose. E quando a insulina diminui, o glucagon aumenta em resposta à redução da insulina.
o glucagon, ele não aumenta porque a glicose diminuiu. Então, aqui vai ser, mas lá no diabetes não vai ser assim, tá? O sinalizador para que o glucagon aumente é a redução dos níveis de insulina. Que no indivíduo normal a insulina diminui quando a glicose diminui, tá? O glucagon reduz seus níveis em resposta ao aumento da insulina. E a insulina aumenta em resposta ao aumento da glicose, mas o glucagon não diminui em resposta ao aumento da glicose, tá? Fica bem claro. O sinalizador para a insulina é a glicose e o sinalizador para o glucagon e os hormônios contrarreguladores é a insulina. Dito isso, anota aí, não esquece. Depois, mais para frente, a gente vai voltar com isso. Bom, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. A insulina é dito um hormônio anabólico. Significa, metabolismo é a soma de anabolismo e catabolismo. Então, o conjunto. Então, isso tudo aqui é metabolismo, tá? Isso tudo aqui é o metabolismo. Só que o anabolismo é síntese. Construção. E o síntese de quem? De todas as macromoléculas. Síntese de proteína, síntese de glicogênio, síntese de triglicerídeo, triacilglicerol. Então, vai sintetizar lipídio, vai sintetizar carboidrato e vai sintetizar proteína. Em resposta à insulina. Então, quando a insulina aumenta, ela diz para o organismo assim, gente, tá cheio de glicose, vamos usar essa glicose em excesso para sintetizar aminoácidos, para formar proteínas. Tem os aminoácidos que são formados a partir da glicose e que, obviamente, quando degradados também podem gerar glicose, o inverso. Eu posso dizer para o organismo, o aumento da insulina diz para o organismo também que, além de sintetizar aminoácidos, eu posso usar essa glicose para armazenar na forma de glicogênio. Está em excesso, vamos sintetizar proteína, sintetizar glicogênio. O excesso ainda vai ser convertido em gordura. Então, o excesso de carboidratos numa dieta é convertido em triacilglicerol nos adipócitos. Porque isso, o aumento da glicose aumenta a insulina. E a insulina é um hormônio anabólico. Ela constrói proteína, glicogênio e lipídio. E, de novo, quando a insulina está alta, os hormônios contrarreguladores estão baixos, tá? Quando a insulina reduz, aumenta os hormônios contrarreguladores. Então, a gente diz que a insulina é um hormônio catabólico. Por que catabólico? Porque quando a insulina está baixa, o organismo entende que não tem glicose, porque a insulina reduz quando os níveis de glicose reduzem. E aí, o que o organismo pensa? Bom, ao invés de eu sintetizar, agora eu vou começar a consumir o que eu guardei. O que eu guardei? Glicogênio e triglicerídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mobilizar. Mobilizar é ir lá e pegar o que está guardado e transformar na glicose que eu preciso. Então, o que ele faz? Ele vai degradar aminoácidos para formar precursores de 3 ou 4 carbonos para a gliconeogênese. Ele vai degradar a glicose, por quê? Porque ele está com hipoglicemia e ele está precisando se não tem energia, ele vai ter que degradar, ele continua precisando de glicose, ele vai degradar o mínimo que tem. Então, na verdade, ele degrada aqui o glicogênio para gerar glicose, para gerar ATP, tá? E ele degrada também os ácidos graxos, ele vai fazer beta-oxidação, tá? Então, a redução dos níveis de insulina induzem o catabolismo, a mobilização, a degradação de aminoácidos, proteínas e ácidos graxos.
Tá? E o ácido graxo está onde? Nos adipócitos, no triacilglicerol. A glicose está onde? Está no glicogênio hepático e muscular. E os aminoácidos estão aonde? Nós não temos reservas de aminoácidos, tá? Os aminoácidos estão no músculo, na musculatura. Então, eu começo a degradar o músculo também quando a glicose está baixa por muito tempo. A insulina está baixa em resposta à glicose baixa. Isso significa que o glucagon faz o quê? O glucagon faz com que aumente os níveis de glicose no sangue, porque ele vai obter glicose a partir da degradação de aminoácidos via gliconeogênese, vai obter glicose a partir da beta-oxidação, vai obter glicose a partir da degradação do glicogênio. Então, enquanto que o glucagon aumenta a glicose, a insulina reduz a glicose. Tá? E aí a regulação hormonal se dá nessa brincadeira, sempre lembrando que a insulina aumenta em resposta ao aumento da glicose e o glucagon aumenta em resposta à diminuição da insulina. Tá? Então, esse aqui eu já mostrei para vocês, que é o esquema de perfil de glicose e insulina no plasma nas 24 horas, só para salientar mais uma vez que a insulina é secretada pelo pâncreas em resposta à elevação nos níveis de glicose plasmática. Então, nós temos aqui, como a gente já falou, um período absortivo, por exemplo, que é durante a alimentação. Estou me alimentando, né? O carboidrato, a glicose, vinda do amido, ou da sacarose, ou da lactose, ela está sendo absorvida no trato gastrointestinal e chegando ao fígado via circulação porta-hepática. Então, o que eu tenho no plasma? Hiperglicemia, porque ela está após o período absortivo. Hiperglicemia, então, aumenta a insulina. Aumentou a glicose, aumentou a insulina. Se aumentou a insulina, diminuiu o glucagon. E aí, o que faz? Glicogênese hepática. Então, aquele excesso de glicose que chega ao fígado via absorção da dieta, a glicose está sendo absorvida via oral, passa pela circulação porta-hepática. Antes de ir para a circulação sistêmica, ela passa pelo fígado. Circulação porta-hepática, né? Nada vai direto para via oral, nada vai direto para a circulação sem passar pelo fígado. Então, a glicose chega ao fígado, vindo da dieta. Lá o fígado vai fazer o quê com essa glicose que está em excesso chegando lá? Vai converter em glicogênio hepático, tá? No período pós-prandial imediato, ou seja, logo depois da alimentação, imagina ali umas 2 horas, né? Cessa a absorção de glicose, ou seja, acabou já o alimento que estava chegando no trato gastrointestinal e sendo absorvido da luz do intestino para dentro da circulação porta-hepática para ser encaminhado para o fígado, já diminui essa absorção. E o que acontece então com a glicose na circulação? Diminui. Se a glicose diminui, a insulina diminui. Se a insulina diminui, o glucagon aumenta. E aí, o glucagon é um hormônio catabólico, que induz basicamente a degradação dos estoques. A degradação de quem? Do glicogênio hepático. Então, aí já começa a glicogenólise, porque ele já entende que eu preciso degradar o glicogênio para liberar a glicose, porque a glicemia já está baixando, porque já estou entrando num período pós-prandial mais que não tá chegando mais glicose da dieta. Aí ele já começa a fazer glicogenólise, tá? Um jejum prolongado é aquele que eu fico mais de 10 horas sem comer, tá? Então, eu já estou mais... Então, isso aqui tudo eu já fiz. Eu já até gastei com meus estoques de glicogênio hepático. O glucagon já induziu toda a quebra de glicogênio hepático. Eu não tenho mais reserva de carboidrato para ser quebrado. Porque eu já estou há muito tempo sem me alimentar.
Então, o que eu tenho no meu organismo? Hipoglicemia, exaustão dos estoques de glicogênio hepático. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou precisar sintetizar a glicose, porque eu não estou comendo e não tenho uma reserva. Então, agora eu vou ter que produzir. E qual é a via de biossíntese de glicose? Em animais. Porque em vegetais é a fotossíntese. Mas em animais é a gliconeogênese. Aí, o que acontece? Lembra que o glucagon, então, tem um efeito direto na síntese de glicose, na degradação de aminoácidos e de triacilglicerol para gerar precursores para a gliconeogênese, moléculas, metabólitos secundários oriundos da degradação de lipídio e de proteína para formar glicose. Então, o glucagon aumenta mais ainda. O triacilglicerol, quando ele é formado por uma molécula de glicerol, é um álcool de 3 carbonos e 3 ácidos graxos. O glicerol é um composto de 3 carbonos que ele é usado como precursor da glicose na gliconeogênese. Porém, os ácidos graxos, a beta-oxidação, a degradação de ácidos graxos gera acetil-CoA. E o acetil-CoA não é usado para síntese de glicose em animais, só em plantas e em bactérias, porque esses organismos têm o ciclo do glioxalato. Animais não fazem ciclo do glioxalato, então não conseguem converter acetil-CoA em glicose. Então, aquele acetil-CoA em excesso que veio da lipólise, da lise do triacilglicerol para gerar glicerol para ir para a gliconeogênese, o ácido graxo sobra, porque o ácido graxo não gera glicose, só o glicerol do triglicerídeo. Mas o ácido graxo, ele é precursor de uma via chamada cetogênese, que é a via de síntese de corpos cetônicos. E aí eu tenho um aumento de corpos cetônicos no jejum prolongado. Então, se eu ficar muito tempo sem comer, você tem um hálito cetônico, porque tem lá o beta-hidroxibutirato, tem a acetona, são 3 tipos de corpos cetônicos. E um deles a acetona, ele é volátil, então você começa a eliminar pelo pulmão, porque está no sangue, começa a eliminar pelo pulmão a acetona, e aí fica um odor, um hálito bem característico da pessoa que está muito tempo sem comer. Você até fala assim, pô, vai comer alguma coisa que já está com um mau hálito. Vem dessa produção de corpos cetônicos aqui em resposta à grande degradação que se dá aqui, ó, pelo aumento do glucagon, grande degradação de ácidos de triacilglicerol para formar glicerol para ir para a gliconeogênese, e o ácido graxo, a degradação de ácido graxo, a beta-oxidação gera acetil-CoA, e o acetil-CoA, para onde ele vai? Eu não consigo converter acetil-CoA em glicose. Então, eu converto o acetil-CoA em corpos cetônicos, tá? Então, o controle hormonal se dá entre os hormônios hipoglicemiantes, que reduzem a glicose no sangue, e os hormônios contrarreguladores, que são os hiperglicemiantes, por exemplo, glucagon, epinefrina, hormônio do crescimento e o cortisol, tá? Que vão atuar aqui, então, por exemplo, durante a dieta, o que eu tenho? Aumenta os níveis de glicose no sangue, pela absorção dos monossacarídeos da dieta. Aí, esse aumento na taxa de glicose, a hiperglicemia, estimula as células betas do pâncreas a produzirem a insulina, porque a insulina aumenta em resposta ao aumento da glicose. Por consequência, essa glicose aqui, a insulina atua lá no fígado e fala para o fígado assim, ó, aumenta a síntese de glicogênio porque tem muita glicose. Ok? Já quando você tem uma baixa
na taxa de glicose e hipoglicemia, né, ou um pós-prandial mais prolongadinho, ou um jejum bem prolongado, o que acontece? A baixa no nível de glicose inibe as células beta e não a produzir insulina. Então, a insulina não é produzida. Por consequência, a redução dos níveis de insulina estimula as células alfa do pâncreas a produzirem o glucagon. E o glucagon vai atuar lá no fígado dizendo, faz catabolismo. Degrada o glicogênio, degrada os lipídios, porque nós vamos precisar de glicose. Certo? Mais ou menos assim. Gente, é o seguinte, a figurinha, isso aqui tá errado, tá? Porque eu falei para vocês que a síntese de glucagon ou a redução, o aumento ou a redução se dá em resposta à insulina e não à glicose. Mas a figurinha que está mostrando que é a glicose, mas aí vocês já entenderam que não é, porque eu achei bonitinha essa figura, mas ela tá errada, tá? Só a parte do glucagon aqui, tá? Bom, o pâncreas, ele é dividido em pâncreas exócrino e pâncreas endócrino. Bom, o pâncreas exócrino, ele é formado, então, pelas células acinares, que secretam enzimas pancreáticas para o ducto pancreático. Então, por exemplo, são esses ácinos aqui, tá? Eles vão produzir, secretar enzimas. Tá? Então, o pâncreas exócrino secreta enzimas e o pâncreas endócrino produz hormônios. Tá? Então, o pâncreas tem a dupla função de síntese enzimática e hormonal. As estruturas do fígado que produzem enzimas são chamadas de ácidos. Tá? E as células que produzem hormônios, elas são células de Langerhans, tá? E que elas podem ser do tipo alfa ou beta e delta também, tá? Só que com relação aos carboidratos, nós temos as células alfa que secretam o glucagon e as células betas que secretam a insulina. As células delta, elas vão secretar um outro tipo de hormônio que é a somatostatina, mas que não está aqui relacionado ao metabolismo de carboidratos. Então, a gente diz que as células betas do pâncreas produzem insulina e as células alfa produzem o glucagon, tá? Bom, como que as células captam a glicose do meio extracelular para dentro do seu citoplasma? Através de transportadores de glicose, ou seja, que são transportadores por difusão facilitada, tá? E esses transportadores recebem o nome de permeases. Eles permitem que a glicose, então, que está no meio extracelular, seja internalizada para dentro da célula. Então, aqui tem a membrana plasmática e mostrando um transportador, tá? Exemplo de um transportador. Então, nós temos 6 tipos de transportadores de glicose. Então, por isso que é GLUT, transportador de glicose, tá? O GLUT1 é responsável pelo transporte basal de glicose na maioria das células. Então, a maioria das células tem GLUT1. O GLUT2 é expresso só no fígado, no pâncreas, no intestino e no rim e confere a capacidade glicosensora às células em que se expressa. Ou seja, lembra que o fígado não responde ao nível de insulina, então ele tem uma capacidade glicosensora, ele consegue detectar se a glicose aumentou, aí ele capta. Se a glicose diminuiu, ele degrada o glicogênio e libera, tá? Via GLUT2. O GLUT3 é o principal transportador de glicose no sistema nervoso central. Também está presente na placenta e nos testículos. Então, a captação de glicose pelos neurônios se dá pelo GLUT3. Então, todos esses que eu falei para vocês aqui ainda não respondem à insulina. Então, eles são expressos em órgãos que não necessariamente são órgãos insulino dependentes.
O GLUT4, sim, é o transportador expresso no músculo esquelético, cardíaco e tecido adiposo, que são exatamente os órgãos insulino dependentes. Então, o GLUT4 é o transportador de glicose que responde à insulina, tá? O GLUT5 transporta frutose e ele ao invés de glicose, transporta frutose e ele é expresso lá no intestino, né, para fazer a absorção lá da luz intestinal para dentro do enterócito e depois para a circulação porta-hepática. A glicose é transportada pelo GLUT2, que está aqui ó, no intestino, e a frutose pelo GLUT5. O GLUT6 existe o gene no genoma humano, mas ninguém nunca viu essa proteína expressa em nenhuma célula. Então, eles chamam de pseudogene. Em humanos, os humanos apresentam, ou pelo menos não se encontrou ainda, a função para o GLUT6. Sabe-se que tem lá, no genoma tem lá o gene, mas não foi ainda encontrado uma função para a expressão desse gene, tá? Bom, então o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é que o GLUT4, tá? Como é que o GLUT4 funciona? Isso é extremamente importante para vocês entenderem também. Como é que o GLUT4 funciona? Então, vamos imaginar aqui que aqui eu tenho uma célula muscular, lá, um tecido miócito, tá? Tecido muscular ou tecido adiposo, que são aquelas células dos órgãos insulino dependentes. Então, esse GLUT4 aqui, ó, esse amarelinho aqui, ele não é expresso na membrana. Ele fica guardadinho lá no citoplasma, num pool intracelular no retículo endoplasmático. Nos vacúolozinhos do retículo fica armazenado o GLUT4, que é uma proteína, tá? Ela fica armazenada, guardadinha lá dentro. Ela só vai ser expressa aqui fora, na membrana das células, para daí sim a glicose conseguir entrar por ele, quando a insulina, que é esse laranjinha aqui, vier no receptor de insulina, o receptor de insulina está nestas células insulino dependentes. Todas as células insulino dependentes têm um receptor de insulina na sua membrana, que quando a insulina aumenta no sangue, ela aumenta em resposta ao aumento da glicose. Significa que eu estou com uma hiperglicemia e essa glicose tem que sair da circulação e ir para algum lugar. Ela vai para onde? Ela vai para os órgãos insulino dependentes. Mas ela vai para lá como? Primeiro a insulina vem e se liga no seu receptor, desencadeia uma sinalização celular que é via fosforilação de quinases, tá? Que é nada mais como a forma que as células se comunicam, tá? É um mecanismo de comunicação celular. Então, essas quinases, essas fosforilação e desfosforilação dessa cadeia aqui de sinalizadores, vai levar a informação de que existe insulina aqui no meio extracelular, e aí esse sinal chega para os estoques intracelulares de GLUT4, e aí o GLUT4 entende que está na hora dele translocar daqui para a membrana externa, tá? Significa, então, que o GLUT4 precisa ir para a membrana. Por quê? Porque tem glicose lá fora, para ser internalizada. E aí, sim, o GLUT4 é expresso e a glicose consegue ser captada da circulação para o interior das células musculares ou tecido adiposo. E aí, nas células musculares, essa glicose vai formar o glicogênio muscular. E nos adipócitos, essa glicose vai ser convertida em triacilglicerol e vai aumentar meu percentual de gordura, tá? Então, por isso que a gente diz que os órgãos insulino dependentes só captam a glicose em resposta à insulina. Então, quando não tem insulina, significa que a glicose está normal no sangue.
ou baixa ou normal. Então, esses órgãos não vão captar. Por quê? Porque a insulina não vai se ligar aqui, porque se a glicose está normal, não, o pâncreas, células beta do pâncreas não produzem insulina, não tem insulina para ligar no seu receptor, e os estoques intracelulares de GLUT4 vão ficar quietinhos lá no citoplasma. Então, não vai ter GLUT4 na membrana para captar glicose. Então, a célula não capta glicose se não tiver insulina. Por isso que a gente diz que essas células são insulino-dependentes, tá? Então, não confundam receptor de insulina com receptor de glicose, com GLUT4, tá? Então, os transportadores GLUT4 são estocados em pool intracelulares e expressos na membrana plasmática do adipócito ou do miócito, da célula do tecido adiposo ou do tecido muscular, nos períodos pós-prandial, logo depois da alimentação, enquanto eu tenho altos níveis de glicose na circulação, hiperglicemia, em resposta ao aumento no nível de insulina, que aumentou em resposta ao aumento da glicose. Ou seja, durante a necessidade de estocar o excesso de glicose para uma necessidade futura. Então, a captação de glicose pelo tecido muscular e adiposo depende da insulina. Portanto, o GLUT4 é expresso em tecidos insulino-dependentes em resposta aos altos níveis plasmáticos de insulina. Os demais órgãos aqui que a gente viu, né, que tem GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT5, eles só vão captar, quer dizer, eles vão captar independente se tem insulina ou não, eles vão captar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, o sistema nervoso central, ele vai usar o GLUT3 para captar a glicose quando ele precisar para a sua bomba de sódio e potássio, para polarizar e despolarizar os neurônios, ok? Então, gente, essa foi só uma aula de introdução. Na próxima aula, a gente vai começar a falar da fisiopatologia. Daí a gente vai começar a falar do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a repercussão metabólica, para poder entender isso tudo. Essa aula foi simplesmente para a gente relembrar os conceitos de bioquímica 1 e para preparar para a nossa próxima aula, tá bom? Até mais!